Olá pessoal, continuando a nossa aula de algoritmos de ordenação da disciplina de AED 2, hoje nós vamos ver sobre o algoritmo Selection Sort. O algoritmo Selection Sort, ele tem esse nome por quê, né? Por causa da estratégia dele. A estratégia dele é o seguinte, ele percorre o vetor inteiro e seleciona o menor elemento, né? Daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse menor elemento e colocar na posição correta no vetor. Então olha só, vamos ver aqui o funcionamento. Digamos que a gente tenha esse vetor aqui, tá? Com esses dados, 4, 3, 5, 2, 1, 0. Essa é o estado inicial do nosso vetor. Então o que ele vai fazer? Primeiro passo, a gente vai percorrer, né, e verificar qual que é o menor elemento. Então ele vai chegar à conclusão que o menor elemento é esse aqui, o 0. Aí o que ele vai fazer? Vai colocar o menor elemento na primeira posição. Tá? Em seguida, o que ele vai fazer? Percorrer novamente o vetor, né? E trocou aqui, né, o 0 com 4. Aí em seguida, o que ele vai fazer? No segundo passo, ele vai percorrer o vetor novamente, né, a partir dessa posição, da verdinha, né? E em seguida ele vai selecionar o menor elemento, que no caso aqui é o 1. Aí ele vai pegar e trocar o 1 com o elemento que está na posição correta, que é o 3 aqui. Tá? Trocou o 1 com 3. Próximo passo, seleciona o menor elemento no vetor restante, que no caso é o 2. O que ele vai fazer agora? Troca o 2 com o 5. Tá? E continua o processo, né? Troca o 3 com o 5. Troca o 4 com o 5 e até chegar no resultado final, onde o nosso vetor vai estar ordenado. Agora, como que esse algoritmo funciona? Eu fiz um pseudocódigo aqui para a gente entender o funcionamento dele. Tá? Então, a entrada dele é um vetor, né, de tamanho n, ou seja, esse vetor tem valores de 0 até n-1, né, o índice. E a saída é o vetor ordenado. Então, a gente vai ter aqui o nosso primeiro laço de repetição, ele vai de 0 até n-2. Tá? Por que até n-2? Porque o nosso vetor ele vai até n-1, né? É o limite dele. Então, ele vai até a posição anterior. Por que isso? Porque o que vai acontecer? Ele vai selecionando sempre o menor. Então, vai acontecer de o último elemento, o elemento que sobrar vai ser o maior elemento. Então, ele não precisa mais comparar esse último elemento com ninguém, porque o elemento restante é o elemento que já vai estar na posição correta, ou seja, o maior elemento. Tá? Então, por isso que esse laço de repetição é até n-2. Em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar o índice do menor elemento. Tá? Que aqui, o chute inicial é o elemento que está na posição i, ou na primeira iteração, ou seja, vai ser o elemento que está na posição 0. Tá? Mas é o chute inicial dele. O chute inicial é que o elemento que está na primeira posição é o menor elemento, o elemento mínimo. O segundo laço de repetição, o que ele vai fazer? Né? Ele vai pegar e vai percorrer o restante do nosso vetor, ou seja, o que está em verdinho aqui. Tá? O elemento mínimo é o que está em amarelo. Então, o mínimo ele selecionou essa posição. Né? O que vai acontecer agora? Ele vai pegar e percorrer o restante do meu vetor. Tá? Então é isso que esse laço de repetição aqui ele está fazendo. Por isso que ele não começa na posição 0, né, na primeira iteração. Ele começa na posição 1, ou seja, ele começa nessa posição. Tá? O que ele vai fazer? Percorrer o restante do vetor e comparar todos eles com o elemento que está na posição mínimo. Tá? Então, sempre que ele encontrar um elemento que é menor que o elemento que está na posição mínimo, aí ele atualiza o índice. Tá? O índice J passa a ser o índice do menor elemento. Então, quando ele terminar esse laço de repetição, min vai estar apontando para o menor elemento. Tá? No caso aqui, quando ele terminar o laço de repetição aqui, o elemento mínimo vai estar apontando, né, vai estar com o índice dessa posição, do elemento que está na posição 0. Em seguida, o que ele vai fazer? Quando ele terminar esse laço de repetição, ele encontrou o índice
do elemento mínimo e o que ele tem que fazer? Trocar com o elemento que está na posição i. Tá? Na primeira iteração, a posição i vai ser a posição 0, então ele vai trocar um elemento mínimo com o elemento que está na posição 0. Na segunda iteração, o i vai ser igual a 1, ou seja, ele vai trocar o elemento mínimo com o elemento que está na posição 1, e vai fazer isso sucessivas vezes. Tá? Qual que é o custo de execução do nosso algoritmo? Vamos fazer aqui uma análise linha a linha. Então, analisando aqui o nosso código linha a linha, o que vai acontecer? Né? Na linha 2, a gente vai ter na nossa linha 2, o que vai acontecer? Esse laço de repetição para, ele vai ser executado de 0, né, até n-2, né? Mas aí contando com a última condição, o que vai acontecer? Vai até n-1. Né? De 0 até n-1, a gente tem n vezes, n iterações que a linha 2 vai ser executada. A linha 3 vai ser executada uma vez a menos, né, que a linha 2. Ou seja, ela vai ser executada n-1 vezes. Tá? A linha 3. A linha 4, o que vai acontecer? A gente vai ter, né, a linha 4 ela vai depender do valor de i, né? Igual no algoritmo anterior. Essa linha ela não vai ser só um valor igual à linha 2, né? Porque ela está dentro de outro laço de repetição. Então ela vai ser um somatório de valores. Tá? A linha 4 então vai depender do valor de i. Então vamos analisar aqui a primeira execução, quando i for igual a 0. O que vai acontecer? O nosso j, né, a linha 4, ela vai variar de i mais 1, ou seja, 1, até n-1. De 1 até n-1. De 1 até n-1, né, contando com a última condição, a condição que é falsa, ele vai ser executada n até n vezes, né? De 1 até n. Ou seja, a gente vai ter essa linha executando n vezes na primeira iteração. Tá? N vezes. Na segunda iteração, quando o i for igual a 1, o que vai acontecer? O meu j ele vai variar, né, de 1 mais 1, ou seja, de 2 até n. Mesma coisa, né? Que a linha anterior. Só muda aqui o início. De 2 até n, a gente tem n menos uma vez. Tá? Quando o i for igual a 2, então o nosso j vai variar de 3 até n. Tá? De 3 até n, a gente tem n menos 2 vezes. Certo? n menos 2 vezes. Tá? Isso aqui esse padrão vai ficar repetindo, né? Até chegar no final. Qual que é o final aqui? O que vai acontecer é que ele vai chegar no final quando i for igual a n menos 2, né? Essa vai ser a última iteração. I vai ser igual a n menos 2. E o meu j, ele vai receber, né? Vai iterar de n menos 2 mais 1, ou seja, n menos 1, até n menos 1. Ou seja, vai executar uma vez. Então, essa linha, na primeira vez, a linha 4, ela vai ser executada n vezes, na segunda, n menos 1 vezes, na terceira, n menos 2 vezes, né, até chegar em uma vez. Ou seja, o que vai acontecer? Para a gente calcular o número de vezes que essa linha vai ser executada, a gente tem que calcular um somatório, né? O somatório vai ser o quê? Né? A gente vai ter aqui 1 mais 2 mais
até quanto? Até n menos 1 mais n. Né? Então, colocando isso aqui na fórmula da progressão aritmética, a gente tem A1 mais AN vezes N dividido por 2. Né? A1 é 1, AN é N, o número de elementos de 1 até N, a gente tem N elementos, dividido por 2. Tá? Então, o somatório total do número de vezes que essa linha vai ser executada vai ser N mais N ao quadrado dividido por 2. Tá? Essa é a linha 4. A linha 5, o que vai acontecer na linha 5? A linha 5 ela vai ser executada uma vez a menos, né? que a linha 4. Então, a gente vai simplesmente pegar isso aqui e subtrair 1 de cada valor. Então, a gente vai ter 0 mais 1 mais até chegar em n menos 2 mais n menos 1. Tá? Então, a gente vai ter esse somatório. Para calcular esse somatório, a gente joga na fórmula da PA. Aqui a gente vai ter S igual a 1 mais a n, né, que é n menos 1, vezes n. De 0 até n menos 1, a gente tem n elementos dividido por 2. Aqui o nosso S vai ser igual a n ao quadrado menos n dividido por 2. Tá? Essa é a linha 5. A linha 6, o que vai acontecer? Aí a gente tem que analisar o melhor caso e o pior caso. Tá? No melhor caso, o meu vetor já está ordenado. Então o que vai acontecer? Essa condição aqui ela vai ser testada, mas ela vai ser sempre falsa, porque o meu vetor já está ordenado. Aí o que vai acontecer? Essa linha 6, no melhor caso, não vai ser executada nenhuma vez. Tá? Então, no melhor caso, a linha 6 vai ser executada 0 vezes. Tá? Agora, no pior caso, o que vai acontecer? No pior caso, a condição 5 vai ser testada e ela vai ser verdadeira sempre. Ou seja, ela vai ser executada o mesmo número de vezes que a linha anterior, a linha 5. Tá? Que é esse valor aqui que a gente calculou. Tá? Esse é o resultado da linha 6, no melhor caso e no pior caso. A linha 7, o que vai acontecer? Ela vai ser executada um número de vezes igual à linha 2, né? Menos 1, porque a linha 2 tem o último teste. Então, a linha 2 ela foi executada aqui n vezes. Então, a linha 7 ela vai ser executada n menos 1 vezes. Tá? A linha 7 vai ser n menos 1 vezes. Agora vamos dar uma olhada aqui no resultado. Então, olha só. O resultado aqui foi justamente o que eu tinha mostrado para vocês, né? O número de execuções de cada linha. Foi justamente o resultado que a gente chegou, analisando linha a linha. Tá? Agora, colocando aqui numa tabela, né, do custo do nosso algoritmo, a gente tem o melhor caso, o pior caso e o caso médio. A única diferença vai ser na linha 6, né, que é essa linha aqui, né, onde ele seleciona o índice do menor elemento. No melhor caso vai ser executada 0 vezes, no pior caso vai ser executado o mesmo número de vezes que a linha 5, e no caso médio o que a gente faz? A gente pega o melhor caso, soma com o pior caso e divide por 2. Aí a gente chega nesse valor. E a linha 7, né, não muda. Aí o que a gente faz? Soma os valores, né, os resultados de cada linha, e a gente chega nesse resultado. Analisando aqui o número de comparações e o número de movimentos. O número de comparações é definido pela linha 5, né, onde tem o teste aqui, o if. E o número de movimentos é definido pela linha 7, onde a gente tem a troca, né, dos valores. O número de comparações é só a gente analisar então o custo, né, o número de vezes que a linha 5 é executada. Ou seja, é esse valor aqui. Como, analisando a tabela, a linha 5 ela é o mesmo valor no melhor caso, no pior caso e no caso médio, então a gente pode dizer que o custo em relação ao número de comparações desse algoritmo é θ de n ao quadrado.
Tá? E em relação ao número de movimentos, né, a gente analisa a linha 7 e a linha 7 é um valor constante. Né? Desculpa, constante não. O valor igual para os três casos, n-1, n-1 e n-1. Ou seja, em qualquer situação aqui o nosso algoritmo ele realiza n-1 trocas. Ou seja, a gente pode dizer que ele é θ de n em relação ao número de movimentos. Tá? Quais são as vantagens desse algoritmo? O custo é linear no tamanho da entrada para o número de movimentos. Né? O número de movimentos é θ de n, ou seja, é um custo linear. É o algoritmo a ser utilizado para arquivos com registros muito grandes. Por quê? Por causa do número de movimentos. Né? Se o custo de movimentar um elemento é alto, então é vantajoso a gente utilizar esse algoritmo. Tá? E ele também é interessante quando a gente está ordenando vetores de tamanho pequeno. Quais são as desvantagens? O fato do arquivo já estar ordenado não vai mudar em nada. O algoritmo continua com custo quadrático, tá? Que é o que tem aqui na tabelinha. Né? No melhor caso, no pior caso e no caso médio. Os resultados são sempre quadráticos. Tá? E o que vai acontecer? O algoritmo ele não é estável. Tá? Então é aquele negócio, se você tiver dois valores com a mesma chave, né, e cores diferentes, eles podem ser inseridos em posições relativas diferentes. Que aí isso é o que define a estabilidade. Então esse algoritmo não é estável. E a gente finaliza por aqui o Selection Sort. No próximo vídeo a gente vai ver o Insertion Sort. Então muito obrigado e até o próximo vídeo.